CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Nas Voragens do Pecado, da nossa querida irmã Ivone do Amaral. Mas antes, vamos ler o Evangelho. Vamos ler o Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item 11. Esquecimento do passado. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado, como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho, e dessa forma obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e de qualquer forma ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para os melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta: a voz da consciência, as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez cada existência. É para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção, porquanto do que foi completamente corrigido não resta nenhum vestígio.
as boas resoluções que tomou representam a voz da consciência que o adverte sobre o que é bom ou mal. Ele dá forças para resistir às más tentações. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal, voltando à vida espiritual. O espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre, durante o sono, a qual não nos impede de lembrar ao acordarmos no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não adquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior, de relação em relação. Mas, na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Pode fazer a prece. Te agradecemos desde já a oportunidade do estudo, rogando a inspiração da nossa irmã Ivone, do Espírito Charles, para esta noite, em que meditaremos em torno do tema que eles escreveram, que Charles escreveu, contou e a Dona Ivone escreveu. Que esses espíritos nos inspirem, mas que seja com a permissão do altivo, guia e diretor da nossa casa de amor, com a permissão dos guias que dirigem esta casa, com a permissão, com a tua permissão, com a permissão de Deus acima de tudo, que possamos iniciar então, em nome do amor que vibra aqui no SEAP, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Consequência de um baile. Qual é a página? Aqui é diferente dessa. 163. Lá, acho que no Bando do Senhor é 159. Ned? 159? Então vamos lá. Paramos aqui no meu livro, página 181, no meu livro. No da Adilane, 163. 173. 60. 163. Então estamos aqui com o título Consequências de um baile.
Jamais, a gente já sabe que Luiz de Narbonne pediu em casamento Ruth Carolina, agora com o nome de Otília Louvigny. E terá um baile. E há toda uma trama para que se perca Luiz de Narbonne. Então vamos lá. Jamais um homem se sentira mais docemente enleado pelo encantamento adveniente do próprio matrimônio, como Luiz de Narbonne se revelava desde a noite para ele auspiciosa que da igreja de Saint-Germain trouxera em carruagem de gala para a própria residência a jovem e formosa esposa que supunha o infeliz fanático o céu lhe concedera. Sua felicidade era irradiante e contagiosa, tornando todos felizes ao seu derredor e fazendo desaparecer de sua casa aquele traço de sombria melancolia que fora o seu padrão doméstico até a véspera do risonho evento. Aos pés de Otília depusera ele a própria vida, de envolta com as atenções e o luxo principesco de que a cercava, e inteiramente vencido, escravizado pelo domínio da própria paixão, não vivia senão os haustos que esse imenso amor lhe imprimia em todas as faculdades do ser. Continua. Pode ir. Entretanto, se não se deixasse permanecer tão enceguecido pelas próprias emoções, se pudesse obter tranquilidade bastante na sua demência afetiva, a fim de livremente observar aquele polo que tanto o atraía e com o qual passava os dias, teria facilmente compreendido que as efusões que a outra qualquer mulher teriam transportado de venturas eram apenas suportadas pela jovem esposa, que se mantinha pouco expansiva quando tudo em torno cantava hosanas ao amor, irradiando inebriamentos e alegrias irresistíveis. Depusera ele aos seus pés tudo quanto possuía de predicados morais elevados e posses materiais. Fizera-a condessa e princesa, dela se orgulhando porventura ainda mais do que daquela igreja a quem trocara pelo matrimônio, a qual, sem que ele o entendesse, fora a mesma que cavara o abismo entre ambos, abismo que somente os séculos e a sábia misericórdia do Eterno teriam possibilidade de aplainar. Mas Otília, em sua presença, afetava o amor que lhe não poderia verdadeiramente consagrar. Em sua ausência, debulhava-se em pranto, a si própria afirmando, sem um coração amigo em que pudesse confiar as inauditas amarguras, visto que dama Blandina não a seguira após o sacrílego casamento. Esta comunhão de vida torna-se sacrílega, né? Sacrílega e odiosa diante de mim mesma.
Em seus braços, sobre suas carícias abraçadoras e envolventes, apenas distingo diante dos meus olhos os corpos massacrados dos meus bem-amados, o sangue sagrado da minha família inteira, gotejante de suas mãos. Não poderei suportar tanta infâmia, sequer por 30 dias. Que fiz eu, meu Deus? Que fiz eu? Porque e como me pude submeter a este casamento? Tudo isso é superior às minhas forças. Deverei trucidá-lo quanto antes, para que eu própria não venha me execrar. O que é isso? Execrar? Execrar? Para que eu própria não venha me execrar ainda mais, amando o algoz dos meus próprios pais e irmãos. Execrar, vamos pegar aqui no dicionário que é mais fácil. Ela não quer se rebaixar ainda mais, se sacrificar ainda mais. Vamos aqui, ó. Execrar. Aqui está a definição de execrar: ter ódio, aversão ou abominação a. Ela não quer ter mais ódio dele. Amaldiçoar, se detestar. Sofrimento, infelicidade, o mal a alguém. Então ela está dizendo aqui, ó. Que ela não quer ter mais ódio dele. Ela entende? não quer. Execrar ainda. Fizera-se condessa, né? Onde é que a gente está? Não, execrar. Aqui, para que eu próprio não venha a me execrar ainda mais, amando o algoz dos meus próprios pais e irmãos. Oh, quisera ver-me longe daqui, ao abrigo do jugo de Catarina, que não me poupara, se eu poupar Luís. Mas o mesmo Luís aparecia, observava em seus lindos olhos. Todavia o mesmo Luís. Tá, tudo bem, o meu não tem todavia. Ah, tá bom. Mas, Desculpa. porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, o mesmo Luís aparecia, observava em seus lindos olhos vestígios de lágrimas recentes. Tomava-a então nos braços amigos e fortes, como se o fizesse a uma criança. Desfazia-se em cuidados e ternas efusões, supondo-a desarticulada ainda no seu tão recente estado de esposa. E assim decorreram 15 dias céleres é rápido, quando deliberado fora pela rainha mãe e o próprio capitão da fé, que Otília de Louvigny, agora princesa de Narbonne e condessa de S, pelo casamento fosse apresentada à corte pelo próprio esposo, durante uma recepção e baile a que assistiria o próprio Carlos IX. Na noite aprazada, foi efetivamente apresentada à corte a angelical menina, até então conservada reclusa no próprio Louvre, e que todos supunham tratar-se de uma dama da família de Louvigny, na ocasião já quase totalmente extinta. Os salões ressuscitavam de nobres cavaleiros e damas de altas linhagem,
o próprio senhor de Guise, personagem então muito grata a Carlos IX e a Catarina de Metz, Henrique de Anjou, irmão do rei e futuro soberano, que tombaria mais tarde sobre o punhal de Jacques, outro fanático da ordem dos Dominicianos, depois de por sua vez haver ordenado o assassínio do mesmo duque de Guise. Todo um conjunto esplendente de damas e figuras que se impunham pelo fulgor das próprias honrarias e riquezas, ou pelo poder de que dispunha ali, se achavam abrilhantando a recepção e homenageando os soberanos. Dentre tantas altas personagens presentes, apenas duas conheciam o fato temerário de que aquela apresentação era insultuosa aos brios e dignidades dos circunstantes. Se soubessem da sua verdadeira história, aí teriam uma infâmia, um crime que certamente arrastaria o seu propulsor, a ignomínia da força, porque era a usurpação de um nome e um título respeitáveis por uma personalidade fora dali, uma huguenote. Entendeu o que você leu? Entendi. Eu queria ler novamente, porque eu queria que você prestasse atenção no que aconteceu com o senhor de Guise, que foi também assassinado depois. Te ler mesmo, foi para ali que eu vou entender o senhor lá. Para você prestar atenção bem no que nós estamos dizendo. Eu vou sentar pertinho. Pode ir, vai lá. Você sabe que o príncipe de Guise, príncipe da Baviera, né? Então presta bem atenção, Adilane. Os salões regurgitavam de nobres cavaleiros e de damas de alta linhagem. Então é a festa de casamento de Luiz de Narbonne com a nossa menina Ruth Carolina. O próprio senhor de Guise, personagem então muito grata a Luís IX e a Catarina de Médici, Henrique de Anjou, irmão do rei e futuro soberano, que tombara mais tarde sob o punhal de Jacques Clemente, outro fanático da ordem dominicana, dos dominicanos, depois de, por sua vez, haver ordenado o assassínio do mesmo duque de Guise. Todo um conjunto esplendente de damas e figuras que se impunham pelo fulgor das próprias honrarias e riquezas, ou pelo poder de que dispunham, ali se achavam, abrilhantando a recepção e homenageando os soberanos. Dentre tantas altas personagens presentes,
Apenas 2 conheciam o fato temerário de que aquela apresentação era insultuosa aos brios e dignidades dos circunstantes. Se soubessem da sua verdadeira história, aí teria uma infâmia, um crime que certamente arrastaria o seu propulsor à ignomínia da forca, porque era a usurpação de um nome e um título respeitáveis por uma personalidade fora da lei, uma huguenote. Você não prestou atenção. Não. Olha, ele está dizendo aqui, lembra do príncipe, o senhor de Guise, né? Que você já sabe quem é, senhor de Guise. Ele é uma personagem muito chegada a Carlos IX e a Catarina. Aí ele coloca aqui: Henrique de Anjou, irmão do rei e futuro soberano, que tombara mais tarde sob o punhal de Jacques Clemente. Então Jacques Clemente matou o irmão do rei, né? Outro fanático da ordem dominicanos, depois de por sua vez haver ordenado o assassínio do mesmo Duque de Guise. O Duque de Guise também foi assassinado. Quem assassinou o Duque de Guise depois foi esse Jacques Clemente, que apareceu agora, esse nome. Ele assassinou o irmão do rei e mandou assassinar o Duque de Guise, que era amigo de Luís de Narbonne. Ele mandou assassinar o irmão do Carlos IX e também ele assassinou o irmão do Carlos IX. E depois mandou assassinar o Duque de Guise, que era amigo de Luís de Narbonne. E toda uma trama ali que só 2 pessoas conheciam, né? A própria menina e Catarina de Médici. Quando Catarina de Médici, amável e protetora, alvitrara a apresentação da bela senhora de Narbonne à corte, não tivera outra intenção senão a de expor a suposta Otília ao conhecimento da fidalguia reunida, preparando os acontecimentos a fim de que se patenteasse futuramente a sua inculpabilidade no momento em que algo sucedesse a Luís, ou que a intrugice do nome surgisse a lume, pois então ela, Catarina, apareceria como pobre rainha ludibriada por uma audaciosa huguenote, que ousara até mesmo desrespeitar a corte, a fim de atingir Luís, vingando-se dele pelo massacre de sua família nos dias de São Bartolomeu. Ruth de la Chapelle, que então já estaria desmascarada, seria lançada numa masmorra da Bastilha até o momento de marchar para as forcas de Montfaucon. Montfaucon era um famoso patíbulo constituído de 3 andares, com várias forcas habilmente arquitetadas, como em grandes janelas, construído no século XIII e extinto em meados do século XVIII em Paris. Então, olha só, havia toda uma trama da rainha contra a menina, a Ruth Carolina. Pois que naqueles tempos sombrios, um nobre também poderia ser enforcado como qualquer vilão, tal fosse a gravidade do crime praticado, ou desde que não contasse a seu favor com uma posição bastante destacada entre seus pares. No entanto, a esposa de Narbonne
tremera ante a perspectiva da apresentação e contra ela relutara, suplicando ao marido o adiamento da cerimônia de praxe, considerada indispensável no meio social a que pertenciam. Mas Luís era muito nobre de nascimento e vaidoso da posição que ocupava. Muito orgulhoso se sentia ele da encantadora esposa que conquistara, muito ufano da sua palpitante aventura de amor, que já era do pleno domínio público, e até cantada pelos menestréis mais notáveis de Paris, dada a sua qualidade de pretendente do clero, que terminara tudo calcando pelo amor de uma mulher, para que se acomodasse ele à discrição de ocultar a própria felicidade entre as salas e os corredores do seu sombrio palácio, pois que a verdade era que o conhecido capitão da fé nem mesmo poderia abrir os seus salões para visitas e recepções, enquanto sua mulher não fosse oficialmente apresentada à nobreza em presença do rei e da rainha. Então ela pediu ao marido, ao futuro marido, para não ter essa apresentação. Mas Luís de Narbonne não podia deixar isso passar. Além da sua vaidade, ele só podia apresentar a esposa depois que apresentasse ao rei e à rainha. E a cerimônia realizou-se então alguns dias após as núpcias, com todo o esplendor e as etiquetas próprias da época, havendo Luís de Narbonne apresentado a jovem esposa a cada um daqueles grandes senhores, depois de havê-la conduzido ao próprio trono, onde, taciturno e alheio ao que se passava, Carlos IX, sentado, ricamente trajado em veludo negro, dir-se-ia o lúrido espectro que obsidiava a própria França. Um sorriso de benevolência, esboçado em todos os lábios, acolheu a gentil criatura, loura como o sol, angelical e deslumbrante de mocidade e beleza, frágil e graciosamente tímida entre os esplendores da corte famosa em toda a Europa, e que era conduzida pelo feliz mortal que a desposara, aquele agigantado capitão da fé, que a amava pela primeira vez, que esperara pelo matrimônio protegido contra a corrupção do mundo pelos votos menores da igreja, e que agora ali estava feliz e sorridente, exibindo à frente de toda a corte de Carlos IX o melhor tesouro que lhe coubera entre as muitas riquezas de que era senhor. Entrementes, a jovem provinciana, apresentada, homenagearia o rei e a rainha, assim como a própria nobreza ali reunida, que tão galhardamente a recebia com uma representação cuja perspectiva enchia de curiosidade a quantos da mesma tinham notícia. O teatro era então muito admirado, os cantores e músicos considerados quase como seres à parte dentro da natureza, privilegiados e credores de enternecida admiração. Raros seriam os artistas, e os bons artistas mais raros ainda, exceção feita aos pintores e arquitetos que tinham na época a sua fase áurea. Aí tem uma observação aqui, Durante a Renascença, esse é o período da Renascença, séculos XV e XVI, um impulso vigoroso foi dado às artes, às ciências, à literatura e etc. Avultaram então os gênios da pintura, da arquitetura, da escultura, os gravadores e eminentes poetas, e muitas conquistas do espírito humano se fizeram então.
A música, no entanto, e mesmo o teatro, só muito mais tarde atingiram a sua etapa brilhante. Qualquer jogral ou menestrel se via disputado com insistência pelas casas nobres, recebendo os melhores honorários da época e gozando de privilégios nos palácios e nos castelos, invejado mesmo por muitos fidalgos. Por isso mesmo, as ciganas cantadeiras das ruas, como os seus companheiros de arte primitiva, eram assaz aclamados pelo encanto de suas canções dolentes ou suaves, saltitantes ou melancólicas. Não raro, o ciúme, a inveja de muitas damas que sabiam seus maridos ou amantes interessados nas pessoas daquelas populares cantoras, ou o despeito de muitos cavalheiros que se reconheciam preteridos nas inclinações amorosas das mesmas, vingavam-se torpemente, acusando-as de feiticeiras ou de hereges, a fim de eliminá-las na forca e até nas fogueiras, enquanto outros, simples jograis e menestréis, contavam com a proteção amorosa de damas da mais alta nobreza. Entre esta, porém, não existiam artistas, pelo menos jamais se revelavam, ocultando seus gostos e pendores, por temerem o ridículo, como se tratasse de qualidades impróprias da classe. Seria fato excepcional, mesmo um fidalgo, dar-se à ribalta. O tom de elevado gosto ou de luxo requintado seria então a manutenção de um trovador, um bufão, um jogral, ou mesmo um grupo de menestréis e atores para divertir o castelão e a família ou os seus convidados nos dias festivos. As margens do Reno foram célebres desde tempos muito antigos pelo encantamento das melodias e dos versos que inspiravam aos seus músicos e poetas. Suas lendas sugestivas, mimosas, arrebatadoras, de sabor muito sentimental, típico por excelência, impressionavam as almas sensíveis, inclinadas ao ideal e aos sonhos miríficos. Eram inconfundíveis as suas canções, enternecedoras e evocativas, e toda a Europa, e mesmo grande parte do mundo, se tem deleitado ante a inimitável harmonia nascida, de preferência do lado alemão do lendário rio. Histórias emocionantes, lendas de amor, tragédias, 1000 argumentos encantadores, originários das margens do Reno, eram aproveitados pelos poetas e narradores de épocas ainda anteriores à que evocamos, como pelos músicos e trovadores e pequenos grupos de pobres artistas que iam de castelo a castelo, de palácio a palácio, entreter os grandes senhores e seus comensais, com uma arte que, primitiva ainda, por esse tempo também era o que de mais elevado e mais fino existia em matéria de diversões. Assim, o que hoje se tornou raro existia naqueles tempos dramáticos, traduzindo um poder de transmissão de sugestões verdadeiramente excepcional. Eram os narradores de dramas e histórias verídicas, geralmente em versos, espécie de livro de romance ambulante, de jornal, os quais sozinhos, servindo-se do próprio talento declamatório e mímico de uma dramaticidade exuberante e atraente, empolgavam
a assistência com a magia das próprias palavras, narrando-lhe os grandes dramas de amor, os feitos guerreiros ou épicos, tão do agrado da mentalidade de então, sem que, sequer, por um momento, a assistência se revelasse desinteressada, tais como os filmes cinematográficos da atualidade, que ao vivo narram tudo quanto os seus organizadores desejarem para edificação recreativa ou instrutiva de numerosas assembleias. Então, esse texto longo que eu acabei aqui de ler, ele está dizendo desses artistas do século XV, do século XVI, e que era o que se tinha de melhor em termos de arte. Eram os trovadores, né? E ele aqui descreveu esses que ali estavam para alegrar o casamento do nosso irmão Luís de Narbonne com Otília. Muito bem. Tais costumes, ainda vai falar mais um pouquinho, incontestavelmente belos e indicadores de elevado bom gosto, declinaram à proporção que a imprensa progredia, popularizando o livro, o que dispensava a presença dos narradores de histórias e de notícias, ao mesmo tempo que progredia a arte teatral, cujos espetáculos passaram a ser realizados em locais apropriados e mais bem adaptados às finalidades profissionais e comerciais. Agora, quem eram os trovadores? Eram os contadores de história. Eu aqui estou contando uma história, mas eu estou lendo. Mas eles contavam. Eles pesquisavam as histórias ou criavam as suas histórias e divertiam o público contando. Depois, como ele disse aqui, isso deu lugar aos artistas. Com o advento do livro, as pessoas liam. Então se entreteciam com o livro. Não precisava ninguém mais contar a história. Aí começou a aparecer os artistas de teatro, que tem até hoje. Aí teve o seu momento áureo após o declínio dos trovadores. Vamos continuar aqui. Só um pouquinho para eu respirar. Todavia, o gosto pelos belos saraus. O que é um sarau? Hoje ainda tem sarau. Reúne-se um grupo de músicos, de pessoas que querem cantar, ou um músico só. Vamos para um sarau. Alguém vai tocar o piano aqui no Centro Espírita, domingo à tarde. Todos estão convidados a esse sarau. Vamos ouvir o piano. Isso é um sarau. Todavia, o gosto pelos belos saraus artísticos nos recintos domésticos abastados avançou ainda até o século XIX. E nos dias atuais não serão raros os recitais e concertos
realizados em residências ricas, palidamente evocando o passado. Então, quando a gente faz um concerto em casa, hoje ainda tem, e sarau é a mesma coisa. Enquanto que o advento do rádio e da chamada televisão mantém o antiquíssimo gosto pelas representações teatrais nos recintos domésticos, não obstante a grande modificação sofrida pelo uso dentro do tempo. Ele fez aqui uma progressão da arte. Porém, aqueles artistas, repetiremos, só excepcionalmente pertenciam à nobreza. Eram os filhos do povo, as almas sofredoras e sensíveis, muitos deles educados em conventos onde aprendiam as letras sob a orientação de eminentes, mas modestos e ignorados religiosos, caritativos, que ciosos do ensino aos humildes e pequeninos. Eram os intelectuais da época, cujas ideias amadureciam através dos séculos para as reformas artísticos sociais, posteriormente advindos, os quais, então, em vez de uma espada, um cavalo ageazado e um par de esporas de ouro, manejavam de preferência as forças da mente e do coração, para reencarnarem mais tarde como grandes poetas e teatrólogos, artistas delicados e geniais, romancistas, cujas produções arrebataram leitores ainda no século XIX, músicos que irradiaram no século passado para o mundo inteiro, até os dias presentes, o talento que os séculos e os milênios haviam cultivado nos refolhos abençoados das suas faculdades anímicas, como também o são os grandes diretores e mestres da cinematografia moderna. Agora vocês vejam que coisa interessante, né? Nós vamos parar por aqui. Mas deixa eu ler essa observação e vou falar do que eu li aqui agora. Já no século V, antes da nossa era, surgiram os teatros de pedra na Grécia. Na Roma antiga, igualmente se construíram vários à imitação da Grécia. Na Europa, porém, só muito mais tarde foram erigidos teatros confortáveis. As peças, mesmo para o público, eram representadas ao ar livre, em pátios aproveitados e adaptados em barracões e etc. Nos palácios eram comuns os espetáculos conforme citamos. Vamos lá. O que foi que eu li aqui agora? Nós estávamos lendo a respeito da festa de casamento do Luís de Narbonne, o capitão da fé, com Otília de Louvigny. Otília era o nome falso que Ruth Carolina usou para eliminar o capitão da fé. E esse capitão da fé, chamado Luís de Narbonne, se apaixonou, ficou cego de paixão pela bela Ruth Carolina, ou Otília, e marcou o casamento. E o casamento, como ele era um nobre, era um príncipe, teve que apresentar a noiva ao rei, a rainha, na época, Catarina de Médici, e fez então uma festa. Tinha que se fazer uma festa no palácio para ser apresentada a nova esposa, a rainha, que era Catarina de Médici, e ao rei Luís IX, um rei doente, um rei apagado. E para essa festa eram convidados aqueles que animariam a festa. Hoje, você que chama para tocar, né, um conjunto, cada um
um DJ para tocar na festa, ou não tem música, as pessoas mais pobres não têm isso. Vão lá para comer o bolo de casamento, de vídeo, mas ainda hoje se tem nessas cerimônias alguém para animar a festa. E naquela época, quem que animavam as festas? Eram homens simples, homens do povo, mas que eram disputados, porque eram raros. Eram os trovadores, eram os tocadores de instrumentos simples, as ciganas. E era o que tinha de melhor na arte da época, século XV, século XVI. O que foi interessante, ele vem falando desses artistas, que hoje esses mesmos artistas reencarnaram como grandes músicos, grandes escritores, esses que escrevem peças de teatro, escrevem livros. E na época eles foram perdendo a sua utilidade por causa do livro, do advento do livro. Então não precisava mais dos trovadores. Os trovadores eram os contadores de história, né? Usavam a mente. Enquanto na época se utilizava a espada e o cavalo, eles utilizavam a mente para poder alegrar as festas. E como eram poucos, eram raros, eram disputadíssimos pela nobreza, pelos nobres. E eles tinham acesso livre nos palácios. Agora você vê a reencarnação, o que faz conosco. São os grandes escritores, os grandes poetas de hoje, os grandes artistas, os grandes cantores. É interessante, né? Interessante a gente entender a reencarnação. Então, vamos parar por aqui. Estamos encerrando o estudo do livro Nas Voragens do Pecado, por hoje, né? Semana que vem a gente continua nessa festa de casamento. Quem puder chegar mais cedo, pode vir. Estamos aqui no capítulo que trata das consequências de um baile. Vamos rezar para terminar o estudo. Agradecemos a nossa irmã Ivone, ao nosso caro irmão Charles, aos personagens deste livro que porventura se fazem presentes, como Luiz de Narbonne. Sabemos que hoje o doutor Roberto de Canalejas, Ruth Carolina, que sabemos hoje, nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, dentre outros personagens que, conhecidos nossos, fizeram parte desta trama no século XV, século XVI da nossa era. Que Deus abençoe esses irmãos. Rogamos por eles e desejamos que tenham vencido essa etapa difícil de suas vidas. Que Deus os ajude a vencer, que eles consigam perdoar e que sejam perdoados, que consigam todos ascender na caminhada da imortalidade do Espírito em direção a Deus nosso Pai. Agradecidos por esta bela, emocionante, doutrinária, educativa, moralizadora história, vamos encerrando então, em nome do Cristo Jesus e de Deus acima de tudo, mas sempre em nome do amor que vibra nesta casa, do amor do nosso altivo, dos dirigentes responsáveis pelo SEAP, em nome do nosso amor, Lourdinha. Então encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.